Florianópolis, Santa Catarina, novembro de 2004. Olá! Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou estudante de História, estou na segunda fase na Universidade Federal de Santa Catarina. Participo há um bom tempo do movimento de Emaús, que tem como orientador espiritual do Secretariado Nacional o Monsenhor Benedito Mário Calazans. Faço parte do Secretariado de Florianópolis, que tem como orientador espiritual o Monsenhor Francisco de Sales Bianchini. Como você mesmo deve ter notado, professor Orlando, o curso de História possui muitas pessoas que não acreditam em Deus e muitos que são totalmente contrários ao cristianismo e principalmente à Igreja Católica. Infelizmente, este curso forma, na sua maioria, pelo menos em nosso país, professores de História. Na minha passagem pelo ensino de primeiro e segundo grau, pude observar como os professores podem influenciar os alunos e como professores de história, que são formadores de cidadãos, podem perverter com suas ideias a opinião de toda uma turma sobre a Igreja Católica. Pensando nisso, quis ser professor de história, a fim de poder passar uma ideia boa, para não dizer positiva e acabar causando um mal-entendimento, do catolicismo. Ou melhor, para ao menos não influenciar a opinião sobre a Igreja Católica dos alunos. Também me fascina o fato de passar conhecimento e ter uma contribuição, que eu espero que seja boa, na vida das pessoas. Assim, poderia aproximar ainda mais a minha ação como cristão da minha profissão. Bom, mas o fato de ser professor é um outro assunto. O que eu gostaria de perguntar, e seria mais interessante fazer esta pergunta a um professor de história católico do que até mesmo a um padre, era sobre os mitos mesopotâmicos. Estou aprendendo história antiga oriental e o assunto agora é a Mesopotâmia. Na minha turma, existem vários que são contra a Igreja Católica e o cristianismo e não podem perder a oportunidade de malhar quando possível. Por isso, gostaria de colocar a dúvida ou a colocação que apareceu segundo este assunto. Falando sobre o dilúvio mesopotâmico, o que se levantou foi que ele foi anterior ao bíblico e que existem muitas semelhanças. Desta forma, os hebreus teriam se apropriado desse mito e assim o registraram na Bíblia. Foram levantados também diversos pontos em que diziam terem sido apropriados pelos hebreus. Falaram de Abraão, sobre sua saída de Uruk, e chegaram até uma questão que já está sendo difícil dialogar, que é a hierarquia da igreja. Agora, estimado professor, veja só o que minha professora falou. Constata-se que o desejo ou os quereres dos cristãos de hoje se diferem dos primeiros cristãos. Gostaria desta forma que você, com seu vasto conhecimento histórico, me ajudasse com estes temas que são realmente conflitantes e que fazem com que aqueles que são católicos, mas que não têm uma, vamos dizer, fé bem estabelecida, se confundam e saiam da igreja. Creio que isso tudo não me afetaria, pois a primeira dúvida que tivesse iria buscar ajuda em boas fontes católicas. Porém, nem todos têm a graça de participar de um movimento tão maravilhoso como eu participo e podem fraquejar. Nós católicos precisamos defender nossa fé e por isso admiro muito o trabalho de todos vocês. Por isso, você poderia fazer a caridade de escrever algo sobre isso tudo que falei e principalmente me indicar ou também escrever algo sobre a hierarquia da igreja, sobre a igreja como instituição e coisas relacionadas a isso? Muito obrigado desde já. Sou muito agradecido a Deus por haver pessoas como vocês que se dispõem em defender vigorosamente a verdadeira fé católica. Devemos sempre lutar pelo seguimento de Cristo e extinguir o mas e o eu acho de nosso vocabulário cristão. Shalom! Prezado Salve Maria, muito agradecido por seus generosos elogios ao nosso site. Sua carta alegrou-me muito porque, quando muito jovem, decidi ser professor de História exatamente para defender a Igreja Católica das calúnias infames que se assacam contra ela. Fiz de minha vida de professor uma contínua luta pela defesa da fé. Deus abençoou o meu apostolado
com inúmeras conversões. Embora aposentado, continuo dando aulas e conferências gratuitas para defender a Igreja Católica e para converter os moços, hoje completamente abandonados. É claro que isto me trouxe muitos inimigos. Todos os inimigos de Deus se tornaram meus inimigos. E isto é a minha honra. Mas, se tenho amigos no colégio, serei amado amanhã. E ainda que não fôssemos amados, teríamos cumprido o nosso dever. Assim só posso me congratular consigo por seu bom desejo de ser professor de história para combater os inimigos de Deus e suas calúnias. O ensino de história, como você salientou, nos oferece a oportunidade de bem defender a fé. Por hoje, respondo somente a sua primeira questão sobre o dilúvio. A Sagrada Escritura afirma que houve um dilúvio que matou todos os homens que viviam naquele tempo, salvando-se apenas 8 pessoas: Noé, sua mulher, 3 filhos, com suas respectivas mulheres. Ora, sendo assim, todos os homens descendem desses 3 casais. Por isso, em todos os povos se acham tradições que falam do dilúvio universal. Não são apenas os caldeus que falam desse fato. Nossos índios tinham a tradição de que houve um dilúvio universal. Os gregos repetiam a mesma história, como também outros povos. Portanto, é uma afirmação óbvia a desses professores que os judeus repetiram a história do dilúvio que teriam aprendido dos caldeus. Se Abraão era caldeu, ele conhecia essa tradição do seu povo e, naturalmente, a transmitiu a seus descendentes. Nada mais natural. Nem por isso o dilúvio seria falso. Sobre a questão a respeito da hierarquia da igreja, não me ficou clara a sua dúvida. Você quer a justificativa de que a igreja tem que ser hierárquica? Para mim seria um prazer, você não calcula quanto, responder a essa questão, que, sendo mais extensa, deixo para outra missiva. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.